Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 34. Lucas 21, a partir do versículo 34. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. E agora, Pai, nós nos aquietamos, abrimos o nosso coração para ouvir da Tua voz, Senhor. Por isso nós pedimos agora, Pai, que pela graça que há em Ti, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine agora o nosso entendimento, para compreender a verdade da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, para que nós, Senhor, estejamos sempre prontos, com a viva esperança reinando dentro de nós, até o dia que te veremos face a face. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, esse capítulo 21 do Evangelho de Lucas é conhecido como o sermão profético do Senhor Jesus. Esse sermão onde ele anuncia o que aconteceria nos fins dos tempos. Esse sermão profético ele está ali relatado em Mateus 24, lá em Marcos 13 e aqui em Lucas 21. Aqui o Senhor Jesus ele estava caminhando com seus discípulos ali pela área ali do templo, e os seus discípulos chamam a atenção do Senhor dizendo: Senhor, olha o tamanho dessas pedras, olha como elas estão, né, são essa construção, olha a beleza desse templo. E aí o Senhor os surpreende dizendo assim: olha, vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra dessas construções. E aí os discípulos, mestre, quando isso vai acontecer? E aí o Senhor começa a descrever todos os acontecimentos dos fins dos tempos, para que eles pudessem entender quando se daria todas aquelas coisas. Quando nós dizemos aí fins dos tempos, nós estamos dizendo o fim de uma era para o início de outra. O fim de um tempo, o fim de uma cultura, o fim de uma mentalidade, o fim de um governo, para o estabelecimento do governo do Deus vivo, para o estabelecimento do reino dos céus sobre todos. Quando nós dizemos fim dos tempos, nós estamos dizendo assim: essa era má vai acabar e um novo tempo vai começar, aonde o Rei glorioso, o Rei justo e verdadeiro, o nosso Senhor Jesus, vai reinar sobre todos. Os sinais desse fim, eles vêm acontecendo ao longo do tempo. E eles estão acontecendo, amém? Por exemplo, o Senhor lá no seu sermão, ele vai dizer lá em Lucas 21, 11, ele diz:
haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos dos céus. E aí, conforme acontece coisas semelhantes a essas, começa aquela discussão a aflorar. Será esses os sinais que o Senhor estava dizendo? Será que é agora? Nós começamos a ver as guerras aumentando, doenças novas aparecendo. Nossa, será que é os sinais que o Senhor estava dizendo? Essa discussão começa a aumentar. E realmente, queridos, nós devemos estar atentos aos sinais. Nós devemos realmente pedir para o Senhor. E quanto mais esse dia se aproxima, nós cremos que Ele está mais perto, amém? Quanto mais esse dia se aproxima, nós temos que pedir para o Senhor um espírito de sabedoria e de revelação, para nós discernirmos os tempos, discernirmos as épocas que nós vivemos, discernirmos os acontecimentos ao nosso redor, para que esse dia não nos surpreenda, para que esse dia não nos pegue desprevenidos, enganados, para que esse dia não nos pegue entorpecidos com as coisas desse mundo. É tempo de nós discernirmos o que nós estamos vivendo. O próprio Senhor Jesus, Ele encerra o seu sermão aí no versículo 29, Ele vai contar uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. O Senhor mesmo pede. Olha para os sinais. Tenta discernir, tenta compreender. Quando essas coisas começarem a acontecer, entenda: o meu reino está chegando. Se há alguém que nós devemos ouvir, é o nosso Senhor Jesus. Se há alguém que nós temos que dar ouvidos, é o Senhor dizendo: fiquem atentos, discernam os tempos, prestem atenção, cuidem do seu coração. Se tem alguém que nós devemos dar ouvidos, é o nosso Mestre, o nosso Senhor que não falha, o Senhor que não mente, o Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas. Esse Deus que nós cantamos aqui agora, que Ele é grande, que Ele está nesse lugar alto. Nós temos que dar ouvido a Ele, porque é Ele que determina os tempos, é Ele que determina todas as circunstâncias, é Ele que tem o sim e o amém. Ele conhece todas as coisas, nele reside toda a sabedoria e conhecimento. E esse Senhor, Ele está dizendo, e Ele diz assim, olha, lá no versículo 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Este que diz que a única coisa que vai permanecer é o que Ele tem dito, e esse a gente tem que parar para ouvir. E aí quando Ele relata todos os acontecimentos dos fins dos tempos, Ele vai dar um alerta aos seus discípulos dizendo: fiquem atentos, tenham cuidado, fiquem alertas nesse aspecto. Agora eu preciso te lembrar mais uma vez que não é um pastor te falando: tome cuidado. Não é um amigo seu dizendo: tome cuidado. Não é nem seu pai nem sua mãe dizendo: tome cuidado. Quem está dizendo: tenham cuidado, é o nosso Mestre e o nosso Senhor. É esse que está dizendo: olha, o que vai permanecer é o que eu tenho dito. É esse que está dizendo para nós: tenham cuidado. Então acho que a gente tem que ter cuidado, amém? A gente tem que se alertar. E aí, o que eu quero conversar com você aqui nessa noite é justamente isso. O que o Senhor está pedindo para nós termos cuidado. O que o Senhor acendeu uma luzinha de alerta e falou: nos fins dos tempos, tomem cuidado nessa circunstância.
Ele diz aí: tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Na NVT, esse mesmo versículo vai dizer da seguinte forma: tenham cuidado, não deixe seu coração se entorpecer com as farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. O nosso cuidado, querido, tem que ser fugir do entorpecimento desse mundo. Fugir dessa embriaguez que está tomando toda a terra. Todos os dias, queridos, é nos oferecido um cálice de engano para nos embriagar com a mentalidade desse século. Todos os dias é chegado diante de nós uma proposta para que algo venha nos tirar de uma condição de sobriedade, de entendimento, de discernimento das coisas. Todos os dias vem algo que nos é oferecido para nos fazer desviar os olhos da nossa fé, desviar os olhos do nosso alvo, do prêmio, da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Todos os dias vem algo para nos distrair do propósito, para roubar o nosso entendimento. Há um investimento dessa era má para entorpecer toda a humanidade, para que o dia do Senhor venha e muitos sejam surpreendidos. Tenham cuidado, não deixe seu coração se entorpecer. E aí eu fui lá no Google e pus assim: quais são os sintomas do entorpecimento? E aí, resposta do Google, hein? Não é a palavra. O Google falou assim para mim, ó: o entorpecimento causa perda de sensibilidade, apatia e desconexão com a realidade. Ele pode se manifestar com insensibilidade a estímulos, dormência nos membros ou um bloqueio que impede o indivíduo de acessar seus sentimentos, frequentemente ligado a mecanismos de defesa, traumas ou ao uso de substâncias. Então, o entorpecimento vem para roubar nossa sensibilidade. O entorpecimento vem para nos desconectar da realidade, do que é verdade. O entorpecimento vem para deixar-nos num estado de apatia. E o Senhor está nos dizendo: toma cuidado, para que o seu coração não seja entorpecido. E aí, querido, eu quero falar com você nessa noite sobre quais são esses cuidados que o Senhor está nos alertando. Quais são os cuidados que nós temos que tomar para nosso coração não se tornar um coração entorpecido. E o primeiro cuidado que eu aprendo aqui com essa palavra é que eu tenho que ter cuidado com os excessos. O texto aí diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia. E essa palavra orgia no original, ela era usada para descrever uma pessoa com sintomas de ressaca, sabe? Sabe que a pessoa que está com tontura, com enjoo por causa de ter bebido demais. Essa era a mesma palavra. É para descrever uma pessoa que cometeu um excesso. Era também usada ali para descrever o sintoma da embriaguez numa farra, numa festa. Sabe quando uma festa é movida à embriaguez, à bebida, ao exagero, ao excesso, à falta de controle?
Então o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui é: tenham cuidado, para que o coração de vocês não fique pesado, sobrecarregado, com as consequências do excesso, dos excessos que nós cometemos. Para nós hoje, o alerta de Cristo é mais do que uma farra, é mais do que entrar em festas que nós não devemos entrar, em comportamentos que nós não devemos cometer, mas é todo o excesso cometido. Queridos, é tudo aquilo que nós mergulhamos para tentar suprir uma necessidade que nós temos, uma ausência que nós temos. E eu preciso te lembrar, se há um excesso na sua vida, provavelmente há um ídolo na sua vida. Porque eu cometo excessos tentando saciar, para matar a minha própria vontade, a minha carnalidade. E esse excesso se torna um ídolo no meu coração. Porque excesso é tudo aquilo que ocupa um lugar que só Deus deveria ocupar. E aí eu preciso te lembrar que não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. Mas coisas boas ocupando o centro da nossa vida se tornam um excesso, um ídolo no nosso coração. Já dizia a minha amada mãe, quando eu era criança: tudo que é demais faz mal. Cresci ouvindo isso. Tudo que é demais faz mal. Para vocês terem ideia de que não necessariamente precisa ser algo ruim, lá em Eclesiastes 7,16, a palavra de Deus diz assim: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto, e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. O que Eclesiastes estava dizendo aqui: olha, seja uma pessoa equilibrada, não seja extremamente justo, sabe? Aqui é aquela palavra, sabe aquela pessoa que é igual, que põe um tapão assim: não, porque as coisas comigo é assim, eu sou desse jeito, comigo é 8 ou 80, eu não mudo, as coisas comigo é aqui na risca, eu não aceito nada diferente da minha vontade, o que é certo é certo. Uma extrema justiça ali, né? Uma falsa justiça, mas que na verdade está disfarçando de obstinação. Aí também o Eclesiastes fala também: não seja demasiadamente folgado também, né? Então não é para ser, deixa as coisas acontecer, deixa as coisas rolar, tudo é assim mesmo, a vida vai acontecendo aí. Tem equilíbrio. Tem equilíbrio na sua vida. Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense até determinada medida, que o contexto era a distribuição dos dons na igreja. E aí Paulo está dizendo: olha, não se acha o ungidão, não se acha o acima dos outros. Pense a respeito de si com moderação, segundo a fé que Deus tem concedido a você. Tem equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra moderação aqui no original, ela era domínio próprio, autocontrole. Deus nos deu o espírito de autocontrole, queridos, para nós já não sermos mais escravos das nossas paixões, dos excessos que a nossa carne anseia.
mas agora viver uma vida moderada, agradável aos olhos de Deus, tendo o Senhor como centro da nossa vida. Não acabou ainda não, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deus já te concedeu o Espírito dele, te capacitando a viver baseado no domínio próprio. Provérbios 25:28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Nós nos tornamos vulneráveis, totalmente expostos, suscetíveis a saques e ataques, porque quando nós não temos domínio próprio na nossa vida. Queridos, o entorpecimento, como o Google disse, nos causa falta de sensibilidade, nos tira a sensibilidade. E eu achei interessante que normalmente a causa está ligada a um mecanismo de autodefesa. Sabe o que eu entendo aqui? É quando eu quero me autoproteger, quando eu quero me satisfazer, quando eu estou voltado para mim. É onde eu vou buscar os excessos que vai me entorpecer, que vai roubar a minha sensibilidade, porque eu vou começar a ter só um alvo na minha vida: satisfazer aquilo que é a fonte do meu excesso, satisfazer o meu anseio, o meu desejo. Eu me torno cego, insensível para as outras coisas. O entorpecimento vem na nossa vida para tampar os nossos ouvidos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e nós começamos a dar ouvido somente à nossa carnalidade. Por isso o Senhor está dizendo: tome cuidado, para o seu coração não ser entorpecido com os excessos. Queridos, nós somos chamados para sermos equilibrados, sóbrios, racionais. E o único peso que deve ocupar no nosso coração é o peso da glória de Deus, de glorificar o nome do Senhor. O Senhor Jesus é capaz de te libertar de toda a escravidão, de tudo que quer te dominar. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Todas as coisas pode ser lícita, tudo pode ser, ter uma aparência ali de bom, pode ter coisas que não nos fazem mal, mas nós não podemos nos deixar ser dominados por elas. Quanto mais aquele glorioso dia chega, tenham cuidado para não serem tomados pelos excessos. Que nessa noite você possa dizer como o apóstolo Paulo: mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. O segundo cuidado que eu aprendo aqui com o nosso Senhor é o cuidado com a nossa mentalidade. Ele diz aí, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez. Essa palavra embriaguez aqui quer dizer intoxicação. Ser tomado por uma substância. É tudo aquilo que nos tira de um estado de sobriedade. É tudo aquilo que vem para nos entorpecer. Aquilo que nos encanta, que nos deixa distraídos. É tudo aquilo que nós consumimos para o nosso coração, que está fundamentado no engano dessa era. 1 Timóteo 4,1 vai dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. O próprio Cristo, no sermão profético, lá em Mateus 24, 23, diz: então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Queridos, são setas que são lançadas sobre nós, para construir na nossa mente, no nosso coração, mentiras, enganos, sofismas, pensamentos altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Todos os dias o cálice do engano nos é oferecido, queridos. E o problema é que os próprios discípulos de Cristo bebendo das narrativas desse mundo e defendendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Em todo tempo, vindo o engano nos é oferecido. Essa realidade está descrita lá em Apocalipse 17:1, quando tem a visão de uma mulher vestida de escarlate, e vai dizer que na sua mão há uma taça cheia de abominações, cheia daquilo que é ofensivo aos olhos de Deus, cheia de enganos. Os reis da terra, lá em Apocalipse 17:2 diz: os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Os habitantes da terra têm sido enganados, entorpecidos, embriagados com engano. Por isso nós temos que tomar cuidado para não contaminar a nossa mentalidade com essas mentiras. Pois a contaminação no meio do povo de Deus, querido, gera apostasia da fé, gera idolatria e destruição no meio do povo de Deus. Com muito amor no meu coração, eu digo a você hoje: tome cuidado com o que você consome. Que taça você tem bebido. Cuidado para que isso não te embriague ao ponto de desconectar da realidade, daquilo que é a verdade que está contido na palavra de Deus. De modo prático, queridos, os influenciadores que nós seguimos, os algoritmos que ditam os vídeos do nosso Instagram, podem estar semeando enganos na nossa forma de enxergar o mundo. Como eu disse, tem discípulos de Cristo bebendo das narrativas do mundo, defendendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ei, nem tudo que soa politicamente correto é a vontade de Deus para a nossa vida. Você vai se lembrar de Saul, que poupa um rebanho, dizendo assim: não, eu poupei esse rebanho para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios diante de Deus. Eu poupei o melhor para Deus. Mas não era a vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Mentalidades distorcidas a respeito de Deus são mentalidades que pegam e distorcem. Quando nós dissemos que Deus ama pessoas, que Deus aceita as pessoas como elas estão, que Deus ama todas as pessoas, que Deus aceita elas do jeito que elas estão, mas nós esquecemos que o Senhor as ama de tal maneira que Ele não as deixa como elas estão. Mas nós queremos distorcer o amor de Deus. E talvez nós estejamos entorpecidos
com a mentalidade desse século. Se nós falarmos aqui, por exemplo, falarmos para os nossos filhos que fazer sexo antes do casamento, que isso é pecado. E se nós não aceitarmos isso dentro da nossa casa, como isso soa no seu coração? Se nós falarmos aqui, para nós não caminharmos em julgo desigual nos relacionamentos amorosos, nas sociedades, nas nossas amizades, será que isso soa radical demais para você? Se nós falarmos que relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado, será que isso soa como preconceito? Será que isso soa para você como religioso demais? O que importa é o amor. Será que se nós nos posicionarmos contra o marxismo cultural, os sistemas políticos ateus que se disfarçam de justiça social, será que isso é fascista demais para você? Será que isso é opressor demais para você? Se uma dessas falas incomoda o teu coração, querido, sinto muito lhe dizer, mas talvez você já bebeu da taça do engano. Está entorpecido com a mentalidade desse mundo. Está desconectado da verdade da palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos alerta na sua palavra: tome cuidado para não entorpecer o seu coração, para não ter a sua mentalidade contaminada com isso. O entorpecimento causa falta de sensibilidade, desconexão com a realidade. É apatia. Eu preciso te lembrar nessa noite, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para estabelecer toda a verdade sobre a terra. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para nós basearmos a nossa vida. É suficiente para nós abandonarmos essa postura do mundo que aprova todas as coisas. O Evangelho de Cristo Jesus é suficiente para nós sermos ousados de nos posicionarmos de uma forma diferente diante desta era má. O Evangelho de Cristo é suficiente para estabelecer a verdadeira justiça, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Querido, não se deixe se entorpecer por esse mundo que distorce a verdade. Saia desse encantamento. Saia hoje dessa nuvem que está te cegando. Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que o Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tome cuidado com a tua mentalidade. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, cuide de como você vê o mundo. Essa taça do engano, ela é nos oferecida constantemente. E aqui, eu não sou bitolado, não estou te falando para você não assistir mais nada, não estou falando para você não ter mais nada na sua casa, mas essa taça é nos oferecida todos os dias, em vídeos, filmes, séries, canções, ensinos, aulas, amizades, e até mesmo em cima dos púlpitos. Cuide da tua mentalidade. Seja mais seletivo em quem você ouve, em quem você abre o seu coração. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Que seja isso que ocupe o nosso pensamento dia após dia. Vamos nos encher das coisas de Deus, querido. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Fica firme, querido. Sabe como que a gente se mantém sóbrio e vigilante? É permanecendo firme na fé, naquilo que nós confiamos. É escolhendo permanecer com o que Deus diz, aquele que as suas palavras não vão passar. E aí Deus vai nos firmar, nos fortalecer, nos aperfeiçoar e nos conceder a sua glória com Cristo. Amém por isso? Então tome cuidado com a sua mentalidade. E o terceiro cuidado que o Senhor nos alerta aí. Então, além dos excessos, além da nossa mentalidade, Ele nos diz: tome cuidado com o que te preocupa. Tome cuidado com as fontes da sua preocupação. Ele vai dizer aí: para que o seu coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Queridos, o alvo dessa era má não é o mesmo do reino de Deus. Por mais óbvio que é, a gente às vezes tem que falar. O que preocupa o coração desse mundo não é o que o coração de Deus está ocupado. O Senhor está nos alertando aqui para nós termos cuidado, para que o nosso coração não seja tomado com as preocupações deste mundo, desta era. E as preocupações desse mundo, elas estão baseadas naquilo que é finito, naquilo que é passageiro, naquilo que é reprovável, naquilo que é destrutivo. As preocupações deste mundo, elas chegam nos nossos corações quando nós tiramos o fator Deus da nossa vida. Quando nós começamos a ficar preocupados: o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou dormir, quanto de dinheiro eu preciso, o que eu preciso fazer para me satisfazer mais, como eu posso garantir uma vida mais longa. Os excessos e a mentalidade tóxica que nós falamos antes, elas são frutos de uma vida baseada nas preocupações desse mundo. Se o meu coração está preso nas preocupações desta era, eu vou ser conduzido a cometer os excessos, tentando satisfazer essas preocupações e corresponder a elas. Nosso chamado é muito simples. É nos ocupar com uma coisa só. Cristo veio nesse mundo simplificar as nossas ambições. Cristo veio mostrar qual que é o verdadeiro êxito de uma vida.
na simplificação das nossas ambições. O salmista vai nos ensinar o que é uma vida sóbria, equilibrada, fundamentada para a glória de Deus. O salmista diz assim lá no Salmo 27, versículo 4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa ocupa o meu coração. Uma coisa é a preocupação da minha vida. Uma coisa é o que pesa dentro de mim. É o anseio por morar na casa do meu Deus. É o anseio de eu contemplar a Deus na beleza da sua santidade. Cristo veio simplificar a nossa ambição. Cristo veio realinhar todas as preocupações da nossa vida, colocando Ele no centro do nosso coração e colocando esse mesmo anseio dentro de nós, que diz: uma coisa só eu busco, uma coisa só eu peço para Deus. Esse é o fundamento, querido, de todos que caminharam com Deus. Esse é o fundamento da vida daqueles que não foram e não serão surpreendidos com o dia do Senhor. O apóstolo Paulo também relata isso na sua carta, esse mesmo anseio. Lá em Filipenses 3,13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo entendeu: olha, todas as preocupações que eu tinha antes de ser aceitos pelos os meus compatriotas, de perseguir aqueles que eu achava que estavam indo num caminho diferente de mim, de ser grande diante dos homens, tudo isso eu deixo para trás, porque agora eu só tenho uma coisa que ocupa o meu coração, é alcançar o meu alvo que está em Cristo Jesus. Queridos, essa é a preocupação que Deus deseja que esteja no nosso coração. O próprio Cristo vai dizer aos seus discípulos: olha, a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou. Que Cristo está dizendo: a minha comida, aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém de pé, é cumprir a vontade de Deus nessa terra. E aí lá em João 17,4 ele diz, no final do seu ministério: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que o Senhor estava dizendo: olha, a comida que me sustenta, aquilo que me mantém de pé, é fazer a vontade de Deus, e eu cumpria isso, e agora eu só peço uma coisa: ter a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, estar num lugar à destra do Pai. O nosso Senhor tinha o mesmo anseio. Cristo não é hipócrita para nos pedir algo que Ele não faça. Por isso que Ele pôde, antes dessa declaração, ensinar os seus discípulos, dizendo: olha, não fique preocupado com o que vocês vão de comer, com o que vocês vão de beber, porque são os gentios que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor estava dizendo é isso: tenha um só anseio no seu coração, buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque estando isso certo, todas as demais coisas vão chegar no seu lugar. Querido, dá um passo para o lado de Deus e a tua vida vai se alinhar.
Assim como o Sol mantém todos os planetas em ordem, gravitando ao seu redor, assim são aqueles que se reúnem ao redor de Cristo. A sua vida chega em ordem, roda numa perfeita sincronia. O Senhor sabe de tudo que nós necessitamos. Por isso, tome cuidado, para que conforme os dias vão se abreviando, conforme a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem começa a se despontar no horizonte, o seu coração não esteja embriagado, entorpecido, se preocupando só com as coisas dessa terra. Porque pode ser que os céus se rasguem e você seja surpreendido, porque você estava embriagado demais com as coisas desse mundo. Colossenses 3:1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não as que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, vamos ler com calma, quando Cristo, que é a vida de vocês, se Cristo é a nossa vida, como que nós podemos estar ocupados com outras coisas? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Querido, busca as coisas lá do alto, prende a tua mente nas alturas, aonde o teu Senhor está sentado, porque no final de tudo é isso que importa. E todas as demais coisas, Ele vai nos suprir, na justa medida que nós necessitamos. Tenha um só alvo na sua vida: estar diante de Deus, ser encontrado aprovado diante do Cristo, ser encontrado aprovado. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Conforme o grande dia se aproxima, nós necessitamos ser mais sóbrios ainda. Chega de perder tempo, igreja. Chega de nos distrairmos com as coisas desse mundo, com a mentalidade desse século. Chega de nos aprisionarmos nos excessos da vida. Mas se há um excesso que deve ser encontrado em nós, é um excesso de zelo pelo nome do Senhor, um excesso de anseio de estar na sua presença. O alerta do Senhor é para que naquele dia nós não sejamos surpreendidos. Ele diz isso, né? Tome cuidado com a orgia, a embriaguez, as preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Querido, sabe como nós vamos nos manter sóbrios? É com comunhão com Deus. Ele diz aí, olha, vigiem, sejam sóbrios, orando o tempo todo. Estão com o coração ligado com o nosso Deus, falando com o Senhor, buscando compreender a sua vontade, para que todos nós possamos nos apresentar em pé diante do Cristo. Eu não sei você, mas eu anseio em ouvir uma forte, poderosa voz e doce voz me chamando pelo nome. Um nome, o verdadeiro nome que Ele conhece,
Sabia que cada um de nós somos conhecidos nos céus. Ele olha para nós e a voz dele nos descreve por completo. E naquele dia nós vamos ouvir essa doce e poderosa voz nos dizendo: vinde benditos do meu Pai. Por isso, tome cuidado. Ouve a voz do teu amado hoje dizendo: tome cuidado. Não deixe teu coração se entorpecer. Se hoje tem um sintoma de embriaguez aqui, que nós possamos pedir: Senhor, vem e nos desperta novamente. Senhor, tira, nos devolve a sobriedade, nos torna alertas, vigilantes, atentos, sóbrios. Tenham cuidado, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar dessas coisas. Essa é a noite de nós pedirmos para Deus: Senhor, nos ajude a passar por todo o seu sermão profético e estarmos aprovados lá no fim. Amém?